Alô, você do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube, com aulas sobre as mais relevantes disciplinas para delegado de Polícia Civil, comigo Criminologia e Direito Penal. Se você não me conhece ainda, façamos isto em breve. Antes de mais nada, deixe teus comentários aqui, se inscreve no canal, manda os vídeos para todo mundo que compartilha a jornada de estudo junto contigo e não deixa de me dizer que tipo de conteúdo você quer continuar vendo aqui. Se você tiver dúvidas, fica à vontade para tirá-las ou aqui pelos comentários, ou pelas nossas redes sociais. A do curso é o @dedicaçãodelta no Instagram, segue a gente lá, onde nós compartilhamos todos os novos cursos, todas as novidades. O meu próprio Instagram está à tua disposição para tirar dúvidas quaisquer, é o @prof.rodrigo_barcelos, e o meu e-mail, profrodrigobarcelos@gmail.com, se você precisar de dúvidas mais longas. Se você não me conhece, bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Rodrigo, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro, tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni e autor de outros livros jurídicos. Veja você o seguinte: no nosso último encontro, esta aqui é a parte 2 dele, nós trabalhamos criminologia na Polícia Civil de Pernambuco. Ainda que você não vá fazer ou que você não se interesse por esse específico edital, são aulas importantes, porque é um modelo de cobrança de criminologia que é adotado comumente pela banca Sebrasp. Muito raramente nós vemos modificações no edital dessa banca no que se refere ao conteúdo programático dessa disciplina. E na nossa parte 1 do nosso primeiro encontro, a gente abordou metade do edital. Agora passemos ao seguinte: a gente interrompeu o nosso último encontro, nosso último bloco aqui no YouTube, antes das teorias sociológicas da criminologia, portanto, antes do famoso giro sociológico da criminologia, que nós terminaremos a partir de agora. Veja você o seguinte: vimos aí a escola clássica, a escola positivista, vimos o elemento metodológico da criminologia, tudo aquilo que está lá no edital para delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Nós interrompemos com a seguinte questão: quais são as novas teorias criminológicas, dentre as possíveis de aparecerem na prova para delegado de polícia de Pernambuco, que advém ali com o famoso giro sociológico da criminologia no século XX. Bom, vamos rememorar um pouco isto aqui. Quando a gente tem o século XX atrelado a questões de discussão da questão criminal, a gente testemunha o surgimento de novas teorias sociais, antes de teorias criminológicas, portanto, de novas explicações sobre o que é, sobre como funciona, sobre a que serve e como se organiza, se estrutura e como efetivamente funciona mesmo a sociedade. Isso, é óbvio, deu origem a novas explicações sobre quem pratica o crime, por que se pratica o crime, quais as melhores formas de lidar com o crime e o que é o crime. O marco fundamental das escolas de criminologia tradicionais para as escolas sociológicas, que é o tópico exatamente 3.1 que o seu edital utiliza, é que a partir de agora a gente passa a se interessar não somente pela cabeça do criminoso, como aconteceu na escola clássica, não somente pelo seu corpo, a sua constituição biológica ou sociológica, como aconteceu na escola positivista, mas também pela própria ordem social na qual ele está inserido, também na própria constituição, perceba essa palavra, de processos de criminalização. Se as criminologias tradicionais olharam para o crime com uma perspectiva etiológica, para dizer, olha, existem processos determinísticos que vão determinar que o crime é fruto, é efeito necessário de uma causa específica anterior e independente dos juízos da ordem social, as criminologias sociológicas mudam essa chave e abandonam essa perspectiva, dizendo o seguinte: não é possível compreender os comportamentos delitivos fora da ordem social, não é possível compreender os comportamentos delitivos por uma perspectiva etiológica, não é possível compreender a questão criminal por uma perspectiva ontológica. A gente tem o surgimento de várias teorias sociológicas, portanto, que vão começar a questionar a ordem social e perceber que o crime é um produto dessa mesma ordem social, o que até então nunca havia sido feito pelas criminologias tradicionais. As 5, ou são mais, mas as 5, aspas, teorias mais comuns nas provas, você as vê na sua tela: anomia, subculturas, escola de Chicago ou criminologia ambiental, etiquetamento e criminologia crítica. Vejamos cada uma delas. A teoria da anomia tem origem na França, pelo trabalho intelectual de um sociólogo chamado Émile Durkheim. Ele parte de algumas... De novo, né?
Rodrigo, mas você vai explicar isso aí tudo muito rapidamente. Claro, é uma aula básica com temas essenciais que me parecem possíveis de cair. Então nós não vamos nos debruçar sobre isso aqui em detalhes dos detalhes dos detalhes, como fazemos, por exemplo, no curso regular, no Essencial para Delegado, em que sim, aí neste momento, lá dentro do curso, cada uma dessas teorias tem uma aula de quase 1 hora, 40 minutos, por aí vai. Mas a teoria da anomia, portanto, é fruto primeiro dos trabalhos de Émile Durkheim, um francês, um funcionalista, que partia do pressuposto comum a todos esses funcionalistas. Rodrigo, os funcionalistas como Roxin, como Jacobs, não, esses também, mas antes deles, os funcionalistas sociais, que partem da ideia de que a sociedade é um todo orgânico, composto de pessoas que querem a mesma coisa, que pensam igual, que desejam o mesmo, que têm os mesmos objetivos, o mesmo nível de moralidade, o mesmo nível de ética e valoram exatamente da mesma forma as normas de cultura e as normas sociais. Durkheim diz o seguinte: olha, o crime não é necessariamente uma coisa ruim. Pelo contrário, talvez o crime tenha uma certa função positiva. Mas, independentemente disso, o crime é uma coisa normal numa sociedade, dirá Durkheim. Ele parte da ideia de que todo mundo valora exatamente as mesmas normas, todo mundo quer exatamente a mesma coisa, todo mundo tem exatamente as mesmas aspirações. Um pouco, um baixo, um certo nível de delitos é normal na sociedade, diz Durkheim. E esse delito, que é pouco e que é normal, só se torna problemático quando ele atinge um nível intolerável, um nível muito grande. A situação de anomia, portanto, a ausência de normas, é o conceito de anomia, estará presente quando o crime atinge patamares inaceitáveis, intoleráveis e muito grandes. Por quê? Porque se a gente tem pequenos crimes, poucos, num nível que Durkheim consideraria aceitável e normal, a gente tem indicativos de que alguma coisa na sociedade não está indo bem. A gente tem indicativos de que talvez as normas sociais precisem ser reforçadas. A gente tem indicativos de que talvez existam pequenas variações nessa valoração uniforme funcionalista da norma. Quando, todavia, o crime atinge níveis, quantidades e gravidades desproporcionais, temos aí sim a situação de anomia. Por quê? Porque agora aquelas normas que constrangem todas as pessoas que as valoram de maneira homogênea já não mais estão funcionando na sociedade. Então o crime, nessa situação que gerará anomia, mostrará que a sociedade está perdendo o seu tecido normativo. Não no sentido de normas do artigo, norma jurídica, mas no sentido de normas de cultura, ou seja, dos valores. E quando há, então, essa situação de anomia, aí sim o crime se torna alguma coisa preocupante. Algumas variações da teoria da anomia vieram de sociólogos norte-americanos, como Robert Merton, e para ele a situação de anomia é ligeiramente diferente. Ela está mais atrelada àquela situação em que um determinado grupo social tem metas sociais muito elevadas, só que não disponibiliza para as pessoas ferramentas lícitas para atingi-los. É uma teoria crítica daquela ideia do sonho americano da década de 30, em que o pai da família trabalha o dia inteiro, todos os dias, dá o suor, dá o sangue, chega em casa, abre o uísque, libera a gravata, e que é uma coisa meritocrática, né? E diz, olha, quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, mais você tem sucesso e etc. Robert Merton vai questionar isso a partir da ideia da anomia para dizer, olha, as metas sociais, que são esse sonho americano, elas são muito elevadas, mas as pessoas não têm ferramentas para atingir isso licitamente. E essa situação de anomia é que produzirá, então, a maioria dos crimes, porque isso fará com que as pessoas recorram a meios ilícitos, criminosos, delitivos, ilegítimos, para alcançar essas metas sociais. Um tempo depois, Albert Cohen desenvolverá a teoria das subculturas criminais, partindo de um pressuposto diferente. Ele diz, olha, sim, é verdade que há padrões normativos, mas não há só um padrão normativo, não há só um padrão valorativo, só um padrão de valores, só um padrão de interesses. Na realidade, é possível trabalhar com várias culturas ou várias subculturas que, existentes dentro de um mesmo grupo social, podem ter e têm padrões valorativos diferentes, de modo que talvez o crime que eu, Rodrigo, pratico
só seja contrário à norma de cultura, ao valor da cultura dominante, mas talvez não seja contrário à norma de cultura específica da minha subcultura, do meu subgrupo. Cohen estudou o fenômeno das gangues, dentre outros grupos menores, para dizer que, olha, sim, existem esses padrões de cultura, existem esses padrões normativos e o delito é uma violação a um certo padrão de cultura. Mas não existe esse padrão uniforme para todo mundo, como pensavam os funcionalistas. E sim, existem vários padrões a depender dos grupos. Se eu, Rodrigo, cometo um crime que está de acordo com o padrão valorativo do meu subgrupo, mas de acordo com as normas penais, ele simplesmente é um comportamento que não está conforme as normas da cultura dominante, mas está conforme outro padrão de cultura. A escola de Chicago é mais uma das teorias importantes, que na realidade não é exatamente uma teoria, mas um dos modelos de explicação criminológica relevantes que você pode encontrar na sua prova. O seu nome também vem, eventualmente, com criminologia ambiental ou escola de criminologia ambiental. Mas isso não tem nada a ver exatamente com crimes contra o meio ambiente, do que a gente em breve chamará de criminologia verde. Tem mais a ver com a criminologia do ambiente como do lugar. Os teóricos da escola de Chicago também, obviamente lá nos Estados Unidos da América, mais ou menos ali na década de 20, década de 30 e um pouco depois, começaram a se perguntar o seguinte: legal, já sabemos que as normas importam, já sabemos que a cultura importa, já sabemos que os grupos específicos importam, mas será que o lugar onde as pessoas estão inseridas também importa para saber se sim ou não elas cometerão mais ou menos crimes, para saber se sim ou não os crimes ali naquela localidade terão uma natureza distinta? A resposta da escola de Chicago foi sim, o lugar importa. Os Estados Unidos viviam ali um momento de profundo êxodo rural em que as pessoas saíam dos campos e iam morar nas cidades. Só que as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente de maneira tão desordenada. Isso foi dando origem a uma acumulação enorme de pessoas em áreas mais pobres das cidades, os famosos slums, que se fôssemos traduzir hoje para a linguagem cotidiana, seriam as favelas ou as periferias. Os criminólogos começaram a perceber que a depender da quantidade de gente tudo entulhado num pequeno lugar que não foi preparado para receber previamente aquela quantidade de pessoas, poderia sim estar relacionado ao aumento dos índices de crime. E aí começaram a perceber que em bairros mais empobrecidos havia mais crimes violentos e de subtração patrimonial, dentre outros. Em lugares que tinham outras configurações, os delitos ou eram menores ou de naturezas distintas. E a escola de Chicago, portanto, leva tudo isso em conta para continuar questionando os aspectos sociais da sociedade e percebendo a relação deles com a questão criminal. Até que em 1960 a gente tem um marco disruptivo nas teorias sociológicas. Cuida da teoria do etiquetamento ou da teoria do labeling approach, com o trabalho de Howard Becker. Era um livro relevante, pequeno até, mas um livro que mudou drasticamente a conceituação geral do que é a criminologia, chamado Outsiders. E Becker partiu de uma seguinte constatação que estava correta e é importante. Olha, na realidade, mais importante do que discutir e examinar o criminoso e o crime é discutir os processos de criminalização. Para dizer que, na realidade, não existe um crime ontológico, não existe uma relação de etiologia entre indivíduo e crime, não existe um delito que exista antes do processo social de etiquetar um comportamento como criminoso. Portanto, a definição legal de crime é o que passa a constituir um comportamento como delitivo. Antes dessa definição legal, que é pautada por elementos de profunda seletividade e de profunda socialização, não existe o crime. Howard Becker desloca o ponto de pensamento aqui, portanto, do crime do criminoso para o processo de criminalização. E a gente passa a ter inúmeras teorias modernas da criminologia que são expressamente derivadas disso aqui. São vários os criminólogos que você pode encontrar na sua prova atrelados a isso. Alessandro Barata, por exemplo, o próprio Michel Foucault, embora ele seja mais atrelado à criminologia crítica, Barata também, Raul Zaffaroni, dentre outros. Esses autores todos, você os encontrará nas provas objetivas para delegado, embora academicamente seja questionável, entre a criminologia do etiquetamento e a criminologia
crítica. Um dos pontos essenciais da criminologia do etiquetamento que Becker desenvolve lá em 1960 é que ele parte justamente dessa ideia de que não existe um crime antes do processo social de dizer que um determinado comportamento é um crime. Outro elemento essencial é que ele acaba percebendo a seletividade penal, para dizer que tanto no estabelecimento das leis, quanto no ato de sentenciar, quanto no próprio ato de encaminhar o indivíduo para cumprir a sua pena, o poder punitivo é seletivo, escolhe alguns indivíduos e alguns grupos para serem criminalizados, de acordo com funções políticas que somente serão explicadas mais aprofundadamente pela criminologia crítica, que nascerá lá na década de 80, também nos Estados Unidos. Becker propôs uma enorme quantidade de assuntos muito importantes para o debate criminológico, como o interacionismo social, a ideia de que muitas vezes a pena não cumpre o objetivo que ela diz cumprir, muito pelo contrário, muitas vezes ela pode agravar um problema, a ideia também de que o sistema penal muitas vezes produz violências mais graves do que a violência do crime que levou um indivíduo a ser criminalizado, dentre outras noções importantes. Mas o marco de disrupção da criminologia do etiquetamento é preciso deslocar o foco de interesse do crime do criminoso, colocando nos processos de criminalização, percebendo que o processo de etiquetamento legal, de definição legal de um crime, é o que torna um comportamento que antes disso é só um comportamento no mundo, como delitivo, pautado numa enorme seletividade, dentre outros assuntos. A criminologia crítica, eu já disse a você, nasce ali por volta da década de 80, e ela dá um passo além do que o etiquetamento já dera. Vimos isso? O Labeling Approach diz assim, olha, existem condutas, existem comportamentos, existem pessoas, existem grupos que são rotulados como criminosos e outros que não são. A criminologia crítica procura oferecer uma resposta política e econômica macroestrutural para a questão por que alguns grupos são mais criminalizados e outros menos criminalizados. Trata-se de uma criminologia politicamente orientada, e não há nisso problema nenhum, e ela não mascara essa orientação política. É uma criminologia de crítica ao capitalismo, é uma criminologia que você encontrará nas suas provas vinculadas a pensadores decididamente de esquerda, Karl Marx, Engels, Michel Foucault, Alessandro Barata, Juarez Cirino dos Santos, dentre outros, e não há nisto absolutamente nenhum problema, muito pelo contrário, todas as outras criminologias também são politicamente orientadas, elas somente não se reconhecem como tal, meio que mascarando os seus próprios vieses ideológicos, mas não existe criminologia sem viés ideológico. A grande diferença da criminologia crítica é, primeiro, ela reconhece e assume o seu viés ideológico. 2, ela não tem medo de fazer isso, muito pelo contrário, porque reconhece nisso uma boa coisa. E 3, ela é uma criminologia de crítica à questão criminal no capitalismo. Então eu já disse a você que ela busca oferecer uma resposta à questão por que algumas pessoas são mais criminalizadas do que outras. A resposta essencialmente político-econômica dentro do modelo do capitalismo, que é toda essa discussão é pautada pela oposição entre classes dominantes e classes dominadas, a partir de um critério de propriedade dos meios de produção do ponto de vista das classes dominantes e do ponto de vista das classes dominadas, o domínio somente da sua força de trabalho e do seu baixo status de classe. O sistema penal aqui, portanto, terá uma função de servir ao capitalismo, dizem os criminólogos críticos. Ele servirá como um elemento de estrutura, como um elemento de manutenção e como um elemento de ampliação dessa macroestrutura econômico-capitalista. Você encontra autores vários nas suas provas que vão dizer o seguinte: para a criminologia crítica, o criminoso não é o indivíduo que delinque, o criminoso é a sociedade. Isso já apareceu em prova. É uma afirmativa tão reducionista que não está correta, mas isso já apareceu em prova para delegado. Faz um sentido assim muito longo, muito longe, sabe, muito mais ou menos, muito mais ou menos. Por que o pessoal diz isso? Porque mais importante do que discutir um indivíduo que transgrediu uma lei,
para o criminólogo crítico, é discutir o mecanismo social dessa sociedade, a estrutura político-econômica dessa sociedade, a condição de classe desse indivíduo e todo o contexto que o levou efetivamente a transgredir uma lei. Então você acha nas provas aí, ali e acolá, essa afirmativa de que para a criminologia crítica o criminoso é a sociedade? Você acha, mas tome cuidado com isso. Marca que está correto lá na prova para você passar, mas não toma isso como uma verdade acadêmica, não. A criminologia crítica recentemente tem se fragmentado em novos objetos que darão origem a novas criminologias. Isso já apareceu assim, por exemplo, no edital de delegado de polícia de São Paulo, no último, e, se não me falha a memória, também no edital de delegado de polícia civil de Santa Catarina. São subvariações dos objetos da criminologia crítica, como a criminologia feminista, queer e de gênero, que coloca essas três questões, ou seja, a mulher, a crítica à heteronormatividade e toda a variação de gêneros como foco do interesse da criminologia, para discutir se e como as pessoas integrantes desses grupos vulnerabilizados são mais vitimadas pelo sistema penal, como o sistema penal olha para essas pessoas, como essas pessoas sofrem mais violências em razão dessas específicas condições. A criminologia racial, que fará o mesmo, mas deslocando o foco de interesse da mulher, do gênero ou da heteronormatividade para os elementos de raça. E aí você diz, Rodrigo, mas a criminologia positivista já não era uma criminologia que se interessava pela raça? Era, mas ela também se interessava pela mulher. O que a gente tem a partir da década de 60, de 70, de 80, com a criminologia feminista, queer e de gênero, é um deslocamento do foco do interesse. A criminologia positivista já se interessou pela mulher? Já, mas para traçar uma relação etiológica entre ser mulher e cometer tal crime. A gente já viu que isso foi completamente rompido lá na criminologia do etiquetamento. Então a criminologia feminista, que é uma subdivisão da criminologia crítica, vai de novo olhar para a mulher, mas sem essa perspectiva determinística e etiológica, mas sim pela perspectiva do etiquetamento para dizer por que mulheres são etiquetadas com tal ou qual criminalização, como o sistema penal atua mais ou menos gravemente, por que sobre mulheres e por aí vai. Com relação à criminologia racial, acontece a exata mesma coisa. O criminólogo olhará não para a raça, mas para o racismo, porque os criminólogos positivistas já se interessaram pela raça, isso é verdade. Agora, o criminólogo crítico, a partir dessa criminologia racial, deslocará o foco de interesse do elemento raça, que lá nos positivistas era ligado etiologicamente com a prática de delitos, ou seja, se você é negro, você necessariamente será um criminoso. Agora o criminólogo crítico olha e diz o seguinte, não quero saber da raça, eu quero saber do racismo. Eu quero saber como o sistema penal criminaliza muito mais gravemente, muito mais seletivamente, com base em elementos racializantes, as pessoas negras do que as pessoas brancas. E várias outras criminologias novas vêm surgindo progressivamente. A criminologia verde, que se interessa pelas questões do meio ambiente, pela questão criminal atrelada a isso. Recentemente, a prova de delegado de Polícia Civil de São Paulo cobra também a criminologia clínica como uma nova criminologia, embora ela não seja assim, nada muito novo, porque se trata de uma releitura da criminologia médica, mas foi atrelada lá em Delegado de São Paulo. Eu sei que a outra banca, que a gente está falando de Sebrasp, lá foi Vunesp, com uma banca própria da Polícia Civil de São Paulo, inclusive, mas apareceu com o nome de criminologia clínica dentro desse espectro das novas criminologias, atrelado a um profundo interesse pela execução penal e por formas de tratamento, diagnóstico e prognóstico das, aspas, tendências criminosas dos delinquentes. Portanto, perceba como tem várias, digamos assim, palavras do léxico médico atrelados a essa criminologia clínica que já eram trabalhadas lá pela criminologia positivista. Por fim, uma última dessas novas criminologias que tem sido comumente cobrada é a criminologia cultural, que tem vários autores no Brasil, como o professor Salah Khaled Júnior. Em resumo muito grande, ela desloca o foco de interesse da questão criminal para entender o crime e também o controle do crime como produtos culturais, entendendo e pesquisando como o sistema penal incide mais gravemente ou menos gravemente sobre determinados grupos culturais de culturas não padronizadas, culturas desviantes, tidas como desviantes. É uma subdecorrência, digamos assim,
embora com um certo nível de autonomia, tanto da criminologia crítica quanto da criminologia das subculturas. Eu disse a você que o etiquetamento e a criminologia crítica se interessam, isso é profundamente verdadeiro, mais pelos processos de criminalização do que pelos crimes e pelos criminosos. Você encontra na sua prova 3 conceitos básicos atrelados a isso: criminalização primária, criminalização secundária e criminalização terciária. Vejamos rapidamente esses 3 conceitos. Criminalização primária é o processo genérico, abstrato, ex ante, de estabelecer as leis penais. Portanto, o personagem principal aqui é o legislador. Rodrigo, já existe seletividade aqui? Sim, porque o legislador, que faz parte de uma determinada classe social, elege os bens jurídicos mais caros aos seus próprios interesses e aos interesses da sua própria classe. E com base nesses interesses políticos é que ele estabelecerá leis penais para proteger esses interesses, que não são, segundo a visão crítica da criminologia crítica, não são os interesses caros a toda a sociedade, mas sim os interesses caros à classe dominante. A criminalização secundária especifica um pouco mais esse debate e desloca do legislador para o juiz o personagem central, dizendo não, a criminalização secundária vem depois da criminalização primária e ela não é o estabelecimento das leis, mas ela é o ato de efetivamente sentenciar e condenar um indivíduo concreto. Já é mais específica. E aqui, segundo Raul Zaffaroni, todos os novos criminólogos sociológicos é onde nós encontraremos o maior nível de seletividade penal e os maiores índices da chamada cifra negra ou cifra oculta, aquele massivo volume de subnotificação criminal que não é levado ao conhecimento das autoridades. A criminalização terciária sacramenta esse processo e diz respeito ao efetivo encaminhamento de um indivíduo para o cumprimento da sua pena. Cada um desses momentos é atrelado também a um processo de prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária de infrações penais. Por que isso é relevante? Porque consta também do teu edital. Olha lá o artigo, o item 3.2, prevenção da infração penal no Estado Democrático de Direito. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária dizem respeito a políticas públicas, penais ou não penais, de prevenção de infração, de evitação de infrações penais no Estado Democrático. Por que eu disse que a criminalização tem profunda relação com tudo isso aqui? Porque a criminalização será uma ferramenta das estratégias de prevenção. Vejamos os 3 conceitos. Por prevenção primária, nós entendemos políticas públicas não penais, mas sociais, de distribuição de renda e de dotação, como dizia um antigo professor alemão, das pessoas de capacidade social para resolverem pacificamente os seus conflitos antes que o crime aconteça. Então são políticas de distribuição de renda, são políticas sociais, são políticas de melhoramento da vida, são políticas de trabalho, políticas de lazer, políticas de educação, tudo isso que visam evitar o aparecimento dos delitos. Segundo a maioria dos autores, trata-se aqui da medida preventiva mais eficaz e também a que vem mais a longo prazo. A prevenção secundária vem depois vou utilizar aspas aqui para utilizar o conceito que aparece frequentemente, ela vem depois do aparecimento dos primeiros sintomas do delito em locais, em grupos ou em pessoas específicas. Aqui a gente já pode ter políticas públicas penais ou punitivas e políticas públicas não penais e não punitivas. Então imaginemos que numa determinada periferia do estado do Rio de Janeiro, você perceba, você criminólogo, que está havendo ali um alto nível de crimes violentos naquele lugar. Uma política de prevenção secundária focará o seu interesse ali naquele lugar. Pode ser uma política punitiva? Pode. Vamos fazer operações da polícia militar ali todo dia para reprimir com braço armado, com força, o crime naquele local. Pode ser uma política não penal? Também pode ser. Vamos melhorar ali o trânsito das pessoas, a iluminação, vamos chegar com serviço público, vamos chegar com acesso às prestações públicas, aos benefícios, para tentar reduzir ali o crime que está começando a aparecer num local específico, num grupo específico de pessoas ou em cidadãos específicos aglutinados nesses grupos ou nesses
locais específicos. A prevenção terciária é a mais específica de todos, de respeito a um sujeito determinado, um indivíduo, que é a prevenção de reincidência pela aplicação da pena privativa de liberdade. Então eu, Rodrigo, já cometi o crime, agora serei punido para que eu não volte a delinquir. Então veja que prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária vão, digamos assim, especificando o seu objeto de interesse. A prevenção primária é todo mundo, a sociedade inteira, antes do aparecimento do crime. A prevenção secundária é grupos de pessoas ou locais específicos depois do aparecimento dos primeiros sintomas do crime. E a prevenção terciária, a prevenção dirigida a um sujeito específico com a execução da pena privativa de liberdade em seu desfavor, para que ele não volte a delinquir. Isso nos levará imediatamente ao último item ali do seu edital, que é o tópico 3.6, modelos de reação ao crime, que você não terá nenhuma dificuldade em resolver na sua prova, porque no geral a gente tem modelos atinentes às fundamentais teorias da pena. E aí eu, inclusive, te recomendo que você assista a minha aula aqui no nosso canal do YouTube sobre as várias teorias da pena, que ao longo dos últimos 200 anos buscaram explicar a questão por que se pune e como se pune. É uma aula de uns 40 ou 50 minutos, enorme, completaça só sobre isso. Nós temos modelos reparadores, aqueles que buscam oferecer indenizações, soluções ao conflito, reparação, consertos aos conflitos. Esses são os modelos preferenciais da criminologia moderna, tendo amparo hoje na nossa legislação, por exemplo, com a Lei 9.099, a Lei dos Juizados. Temos modelos retributivos, que são modelos de políticas criminais simplesmente voltadas ao castigo, à retribuição, à punição, e modelos de política criminal preventiva, aqueles que, ante o cometimento de um delito, buscam estabelecer políticas públicas para a evitação futura dos seus aparecimentos. Há outros, modelos correcionalistas de correção do indivíduo, modelos medicinais de cura dos supostos delinquentes doentes e coisas do gênero, mas esses são os que aparecem mais frequentemente na tua prova. Então veja você, meu amigo, tivemos aqui 2 encontros rapidíssimos, 2 encontros de meia hora mais ou menos, para trabalhar, mais de meia hora na verdade, para trabalhar o que me parece ser o básico do seu edital para delegado de Polícia Civil do estado de Pernambuco. O básico do básico. Tem 1000 coisas que não couberam aqui? Tem. Mas isso aqui não é um curso completo de criminologia, né? São simplesmente conceitos fundamentais a partir do seu edital que eu acho que podem estar lá na sua prova. Maravilha? Não deixe de seguir a gente no @dedicação delta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um abração, até lá.